toda riqueza duradoura, né, vem através da unidade familiar e é construída de uma forma que vai de uma geração a outra. Então, aquilo que a gente está construindo, a pergunta é, para quem que eu vou, quem vai herdar isso que eu estou construindo? Eu estou preparando essa pessoa para herdar, meus filhos, né, no caso. E tem um dado estatístico que mostra a gravidade de você não fazer isso. Vocês acham que quantos por cento das empresas que existem no mundo, pelo menos capitalistas ou socialistas, são de famílias? Quantos por cento? 95% das empresas pertencem a famílias. 95% das empresas pertencem a famílias. 65% elas vão à falência na primeira sucessão, ou seja, elas não passam, após a primeira sucessão, elas vão à falência. Por quê? Porque os herdeiros não estavam preparados para administrar aquilo que eles receberam. E quantos por cento sobrevivem à segunda sucessão? 14%. Então, ou seja, se nós falarmos que nós vamos aprender a construir o empreendimento e não falarmos que nós, na questão da sucessão, no treinamento, na capacitação dos sucessores, é a mesma coisa que você falar numa empresa que tem uma vida de uma geração. Então, assim, o assunto de hoje vai tratar exatamente da questão do que é o mais importante, ou de uma coisa que é muito importante na construção de um empreendimento, que é a sucessão. Então, os filhos, né, filhos de Deus principalmente, eles precisam entender a diferença entre fortuna e riqueza. Fortuna é aquilo que nós somos, que nós adquirimos, são as habilidades que nós adquirimos, o discernimento espiritual que nós ganhamos, né, pelo conhecimento da palavra de Deus, e é o nosso caráter. Então, fortuna é tudo aquilo que nós somos. E riquezas são todos ativos perecíveis, propriedades, carros, casas, ações, poupança, né? Todos esses ativos nós vamos chamar de riquezas. E fortuna é toda a habilidade que nós adquirimos. As riquezas podem ser ganhas através de uma habilidade ou através de um meio escuso. Então, necessariamente, uma riqueza não é algo... uma riqueza ganha de uma forma honesta através de uma grande habilidade, excelente. Uma riqueza que não foi ganha dessa forma, já não vamos nem considerar aqui tratar. Mas a fortuna ela é desenvolvida principalmente pelo conhecimento e obediência à palavra de Deus, porque são as experiências que nós vamos adquirindo ao praticar, ao materializar a palavra de Deus. Se nós vamos construir uma família e nós conhecemos o plano de Deus para uma família, e a partir do momento que nós obedecemos o plano, a palavra de Deus para a família, nós acabamos de materializar o sucesso da família. Então, se nós queremos construir uma empresa, a partir do momento que nós conhecemos, ou melhor, não vamos falar empresa, de um relacionamento. Se eu desejo construir um relacionamento com alguém, o sucesso desse relacionamento está em eu conhecer o que o Senhor me recomenda, o que a palavra de Deus me recomenda a praticar nesse relacionamento, para que esse relacionamento seja um relacionamento de sucesso. Então, essa habilidade que eu adquiro através da obediência, da materialização das coisas espirituais ao mundo material, é o que se torna a minha fortuna, essa experiência que eu adquiri em colocar em prática a palavra de Deus nas situações que eu me deparo
ou que eu quero desenvolver. Fortuna é tudo aquilo, toda a experiência, as habilidades, o discernimento, e são coisas eternas. A fortuna eu vou levar para a eternidade. As riquezas eu vou deixar aqui na terra. E seria bom que como nós vamos ver hoje, que nós criássemos estratégia para que essa riqueza não desapareça quando eu deixar esse mundo. E a fortuna, biblicamente, ela inclui 5 áreas. A primeira é a paz relacional com Deus, desenvolvimento de relacionamentos que Deus nos deu, a fortuna da revelação da palavra, tempo ou saúde que eu vou ter para desenvolver os projetos que Deus me dá, e contentamento material. Então, nós vamos falar dessas 5 áreas agora rapidamente. O que é paz de relacionamento com Deus? Nós, antes de conhecermos a Jesus, nosso relacionamento com Deus estava bloqueado. E através do sangue de Cristo, esse relacionamento é restabelecido. Então, quando a gente fala paz no relacionamento com Deus, é reaproximarmos de Deus, é restabelecer o plano de Deus que existia no Jardim do Éden, quando Deus ele se reunia com Adão. E o que acontece conosco quando nós temos paz no relacionamento com Deus? A nossa tendência ao pecado, a nossa tendência a viver para satisfazer os desejos da carne, ela é quebrada. A gente agora se torna livre para poder viver para obedecer os desejos da carne ou viver para conhecer e obedecer o plano de Deus, né? Então, assim, a primeira fortuna que a gente precisa desenvolver é a nossa libertação do pecado, né, da inveja, e isso se dá através do sangue de Cristo, que nos liberta do poder do pecado. E aí nós passamos a ter um relacionamento de paz com Deus. A segunda fortuna que Deus nos dá para desenvolver é construir e nutrir relacionamentos interpessoais, como eu estava falando. Jesus, ele prestou conta de todos os relacionamentos que Deus deu a ele, né? E para cuidar. E ele tem quase um capítulo inteiro, nós vamos ver daqui a pouco, em que ele fala sobre, ele pede ao Pai que mantenha cuidado com eles, né? Que livre eles de todo mal, eles não estão saindo do mundo, mas que cuide deles. Então, assim, a segunda categoria muito importante é essa questão dos relacionamentos. A outra área da fortuna é a questão da revelação, né? Compreender o plano de Deus que Ele tem para a nossa vida e nos encaixarmos nesse plano de Deus. Por exemplo, perguntar a Deus se o nosso negócio é um negócio que está no plano de Deus, qual o propósito do meu negócio dentro do plano de Deus. A outra fortuna que eu preciso, né, desenvolver é a questão da saúde, ou seja, do tempo para realizar o meu destino no plano de Deus. E, finalmente, a questão do contentamento, né? Você não ser contente com o que você tem é algo muito sério, né? E Timóteo 6:10, ele fala muito bem sobre a questão do contentamento e qual é o padrão para nós sermos contentes. Ele diz, por exemplo, mas é grande ganho, né, o amor, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com quem nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E o alerta que ele dá para o cuidado com as riquezas, né? Está no versículo 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E qual é a unidade, assim, de geração da fortuna? Atos 3:25 diz: vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais.
dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, a família é o canal de bênçãos que Deus planejou para outras pessoas. Cada membro de uma família deve ser preparado para ser um canal de bênçãos para outras pessoas, para gerações futuras, né? Então, assim, é como se fosse a moeda, a célula de crescimento da fortuna é a unidade familiar. Porque uma vez que você quebra a unidade familiar, você quebra a unidade de geração de fortuna, né? Em Gênesis 18 a 19, o Senhor fala assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditos todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, qual é o pré-requisito para que as bênçãos cheguem à casa de Abraão e perdurem, permaneçam? É que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem, obedeçam a palavra de Deus. Tá? Então, essa ideia da transferência geracional, a ideia da transferência da fortuna, criar fortuna nos nossos descendentes, faz parte do plano de Deus para a permanência, né, das riquezas. A origem da palavra família é a administração do lar, né? Na igreja, qual é o critério para se escolher, por exemplo, o líder de uma igreja? É que ele seja um bom administrador do lar. Não é que ele tenha habilidade de revelação, habilidade de ensino. O critério moral para qualquer líder é que ele seja um bom administrador. Vocês já pararam para pensar isso? Na igreja, um lugar espiritual, né? Teoricamente, que alguns até acham que, né, como nós falamos, que não tem que se falar de administração, como nós estamos falando aqui. Neste ambiente, a escolha de um líder se dá pela habilidade de administração do lar. Então, esse é o plano de Deus, né? E os pais devem ensinar as habilidades de administração e caráter para garantir o sucesso das gerações futuras. Sem habilidades de caráter, as pessoas não podem sequer reter o que recebem, como vários exemplos que a gente deu e vamos dar hoje. Agora, como destruir a fortuna? Destruindo a família. Como é que você destrói a família? Exemplo, pornografia. Por que a pornografia é uma boa arma do inimigo para destruir a família? Porque você começa a ter fantasias, você casou, sua esposa já teve 2, 3 filhos, já não tem aquele corpo de modelo, né, quando vocês namoravam, e aí você começa a ver filmes, ou ver fotos de pessoas, e aí você começa a viver fantasias. E aí aparece o inimigo, depois o próximo passo é o quê? Criar oportunidades para aquelas fantasias se materializarem. Aqui no mundo, nós temos duas oportunidades. Ou nós materializamos o mundo espiritual do diabo, ou nós materializamos o mundo espiritual de Deus. Ao materializarmos o mundo espiritual do diabo, nós colhemos maldição. Ao materializarmos o mundo espiritual de Deus, nós colhemos bênçãos materiais. Só temos essas duas oportunidades. Então, quando eu vou para o lado da pornografia, eu estou num ambiente fantasia espiritual do diabo, que o objetivo dele é que eu materialize um adultério. E do adultério, o
divórcio e a destruição da família. Fácil. Não é muito complicado. E uma outra arma para destruir a família é o consumismo. Por quê? Porque o consumismo empobrece e acaba criando problemas. Sem dinheiro em casa para pagar as contas, vai ter problema. Vai ter conflitos e vai haver divisão. Então, assim, da maneira que vai a família, vai a nação. A ideia de vamos gastar agora, vamos antecipar o futuro, porque quando você financia algo, existem alguns financiamentos, por exemplo, você está morando de aluguel e você faz uma poupança da entrada, compra uma casa em que você vai praticamente pagar de prestação o valor do aluguel. Legal, sem problemas financiar, uma boa opção. Mas você já tem o seu carrinho simples, por exemplo, eu tenho lá meu Astra, ano 2000, né, funcionando, bonitinho, e eu falo, puxa vida, mas eu sempre desejei ter um BMW. E esse BMW que eu desejo custa R$200 mil. Aí o que eu faço? Eu tenho crédito, eu nunca peguei empréstimo, eu vou no banco e consigo um empréstimo para realizar o meu sonho. Eu não tenho 60 anos, eu tenho 30 anos, e aí eu faço um empréstimo que eu vou pagar em 60 meses, 120 meses o meu carro. E aí depois eu começo a ter outros desejos. Ah, mas agora eu sempre sonhei ter um barco. Eu sempre sonhei em ser sócio do Clube X. E assim eu começo a antecipar todos os meus desejos que poderiam ocorrer dentro de 10 anos, né? Se eu poupasse, se eu administrasse, eu começo a trazer para o dia de hoje. Porque eu quero viver hoje. E aí o que acontece? A minha conta, em vez de ser positiva, passa a ser totalmente negativa. E eu vivo esses anos todos com o carro, com o barco, mas pagando dívidas. E se eu vier a óbito, falecer, as pessoas vão acabar herdando os bens que eu comprei, mas que ainda não estão pagos, e as dívidas que eu gerei. Então, a ideia de vamos gastar agora, vamos antecipar o futuro, vai tornar as famílias endividadas, as empresas sem capital para pesquisa e desenvolvimento, porque os sócios, eu vivi isso, empresas que estavam indo muito bem, e os sócios começaram a tirar como dividendos, comprando salas, comprando, assim, de um dia para o outro, chegavam para mim, olha, sabe aquele empreendimento ali na Barra? Eu comprei 20 salas. Eu conhecia os números da empresa. Eu conhecia que o capital de giro deles estava totalmente comprometido, ou seja, eles compravam matéria-prima com prazo de 24 meses para pagar. Claro que naquele ano sobrava dinheiro, porque a matéria-prima ele só ia pagar 24 meses depois. Porém, e começava a comprar essas coisas. Só que eles achavam que iam vender, fazer dinheiro, e quando não conseguiam vender, aqueles produtos que eles tinham comprado para fazer dinheiro. Ou seja, eles iam dar 24 meses, eles iam ter aquele bando de lojas, de apartamentos, pagando condomínio e as prestações da matéria-prima vencendo. Então, a ideia de ficar rico rápido, né, que Timóteo lembrou, levava eles a acabar perdendo tudo, porque eles tinham que pagar a matéria-prima, não tinham dinheiro para pagar a matéria-prima, o fornecedor parava de fornecer, a empresa parava de produzir e era a bancarrota da empresa. Este caso que eu estou contando para vocês, eu vivi nos anos 95, de 95 a 2000. E o resultado são políticas de conveniência que apontam para o aborto, divórcio, ou seja, quando a sociedade começa a viver determinadas situações, como, por exemplo, a liberação do aborto, do divórcio, as políticas começam a tentar favorecer essas questões
porque essa acaba sendo uma necessidade da sociedade. As pessoas se divorciam, elas querem uma lei para que elas possam voltar a casar. As pessoas engravidam indevidamente, elas precisam de uma lei que autorize elas a fazer o aborto. E assim, então, começa toda uma política de conveniência à destruição das famílias. Famílias destruídas, filhos rebeldes, esses filhos rebeldes geram conflitos que resultam em falta no trabalho, aumento da violência, aumento das doenças sexuais transmitíveis, né, que vai gerar, no fundo, aumento dos impostos, porque quem é que vai cuidar dessas pessoas é o governo, né? Esses aumentos dos impostos acabam fazendo com que os empresários tenham menor capacidade de investimento em infraestrutura, e assim o país vive a situação que o Brasil está vivendo hoje. Então, a ordem de Deus é que nós demos frutos, e esses frutos sejam frutos de longo prazo. E em João 18, 15, de 8 a 16, que eu resumi, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim serei meus discípulos. Não me conhecestes vós a mim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto, o que acontece? E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes do Pai, Ele vos conceda. Então, a ordem de Deus para tudo aquilo que a gente produz é que seja de longo prazo, né? E principalmente que nós possamos transferir de uma geração a outra. O modelo bíblico para uma administração fiel da riqueza e das responsabilidades é receber uma herança, multiplicar a herança e passar essa herança para gerações futuras, né? O criador do sistema econômico, as suas teorias foram criadas nos anos, se eu não me engano, 1910, por aí. John Maynard Keynes, eu acho que o Daniel deve ter estudado sobre ele, são as teorias keynesianas, não é isso? E qual foi o grande sucesso dele? Naquela época de recessão, depressão, os governos não sabiam o que fazer para movimentar a economia nos momentos de crise. E então ele teve a seguinte ideia: vocês fabriquem dinheiro. Só imprimir dinheiro. E o que acontece quando você imprime dinheiro? O que é o dinheiro? Isso eu vou antecipar um pouquinho de uma aula que nós vamos ter. O dinheiro, na realidade, ele é uma representação de uma quantidade de horas ou materiais que eu empreguei. Ou seja, eu produzo bens utilizando o meu tempo e alguns recursos. Isso eu traduzo por dinheiro. Se eu fabricar dinheiro sem aumentar a quantidade de bens, o que acontece com aquele dinheiro que eu produzi? Exemplo: antes de criar o dinheiro, eu tinha R$100, que valiam 10 dúzias de tomate. Aí eu resolvo aumentar minha quantidade de dinheiro. Eu produzo mais R$100. Agora R$200 valem X dúzias de tomate. O que vai acontecer com o valor daquele tomate? Ele vai valer a metade. E foi exatamente esse cara fez. E mais ainda, e na questão das pessoas, foi dele essa ideia de você antecipar o futuro. Por que você precisa esperar 20 anos para ter uma coisa que você pode ter hoje? Aí perguntaram a ele: tá bom, mas aí vamos fazer um exercíciozinho. O que vai acontecer daqui a 20 anos com a riqueza, com a poupança, com o patrimônio dessas pessoas que estão antecipando o futuro? O que ele respondeu? Daqui a 20 anos, nós não estaremos mais aqui. Ou daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Então, isso não é problema nosso. Vamos resolver o problema hoje.
O problema hoje é fazer o governo gerar empregos, gerar trabalho. O problema hoje seu é você realizar os seus sonhos. Você tem direito de realizar os seus sonhos. E aí você antecipa o futuro fazendo dívidas. E aí você tem, como nos Estados Unidos, pessoas com 5 cartões de crédito, todos eles já no seu limite. E o que acontece se alguma coisinha sair do controle? Uma enfermidade, um carro que bate. De onde ele vai tirar o recurso para essa situação? Não tem. Aí abandona o carro, ou deixa morrer. Então, o modelo bíblico para a administração fiel de uma riqueza é receber uma herança, mas não é torrar aquela herança, não é gastar a herança. É fazer aquela herança crescer. E fazer essa herança passar para a próxima geração. Como está em Provérbios 13, 22, diz assim: o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, ou seja, aos netos. Amém? E qual é a razão do ditado pai rico, filho nobre, neto mendigo? São pais que deixaram uma herança, né, dinheiro, mas não habilidade de administração e caráter para administrá-la. É o exemplo do filho pródigo na Bíblia, que ele exigiu a parte dele, o pai vendeu, deu tudo, e ele foi, gastou e acabou na míngua, né? E aí volta, se arrepende, e aí tem outras interpretações. Mas, no caso aqui, a gente pode usar esse exemplo como um exemplo de alguém que recebeu algo que ainda não tinha habilidade e capacidade para administrar. E torrou, né? Fez o oposto que a gente está dizendo aqui. E aí eu dou exemplo aqui, né, talvez está um pouco fora de propósito, de João 17, 7 a 21, onde Jesus prestou conta do que ele recebeu. O que ele recebeu? Pessoas para ele cuidar, para discipular, para dar continuidade ao plano de Deus aqui na terra, que hoje nós somos fruto disso. Amém? O padrão bíblico é dar somente o que a pessoa tem capacidade para administrar. Deuteronômio 7, 22, Moisés disse: o Senhor teu Deus lançará fora essas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. O princípio é simples: não pegue mais do que pode administrar. Quando eu entrei na universidade, em 1974, fazer engenharia na PUC, eu não sei quantos aqui conhecem a PUC, mas lá tem mais ou menos uns 10 diretórios estudantis. Daniel estudou lá. Diretório de engenharia, diretório de física, diretório de ciência, psicologia, tem 10. E cada diretório tem uma casinha. E eu entrei, já tinha uns amigos meus que já estavam na PUC, e eles tinham ingressado para o Partido Comunista, o Grupo Unidade. E, assim, comecei a andar com eles, me deram alguns avisos para dar nas turmas, eu dei o aviso, e o pessoal observou e fala: cara, você tem muito jeito para... Você fala, as pessoas, é como se você comunicasse, elas acreditam no que você fala. É muito importante você participar. E eu comecei a participar, e fomos para a primeira eleição. Lá o grupo que dominava era um grupo político, chamado Construção, que defendia a luta armada, né? Eu vim logo no período que o Brasil estava no período de ditadura, então o pessoal estava lutando pelo que seria a democracia, né? Que hoje virou uma democracia corrupta. Mas, enfim, e nós fomos para a primeira eleição e a gente tinha uma linguagem muito simples. Por exemplo, eu nunca tinha sido político, não sabia, não usava jargões, e a minha comunicação era muito fácil, muito simples. E o resultado foi que nós ganhamos as eleições, e para completar chapas, a gente ia chamando pessoas assim, eu tinha, por exemplo, umas amigas, tal, vem cá, faz parte da nossa chapa aqui, aí dava um nome, tinham que ter presidente, diretor, tesoureiro, tinha pelo menos 5 pessoas para formar uma chapa e se
candidatar. E o que aconteceu foi que nós ganhamos todas as casinhas, porque os estudantes já estavam cansados do grupo antigo, que ficavam com as mesmas ladainhas, eram repetentes, né? Então não era um bom exemplo para estudante. E o que aconteceu? Então, no primeiro dia, aquela festa, né, e nós ocupamos as casinhas lá, fomos lá, né? E no dia seguinte, cadê o pessoal para dar continuidade, para ocupar as casinhas? Aí nós pensamos, nos reunimos e falamos, sabe de uma coisa? Vamos chamar o pessoal que perdeu as eleições e vamos dar as casinhas para ele, porque a gente só tem condição de administrar 2, 3 casinhas. Então não adianta você ganhar uma coisa que você não tem capacidade para administrar. Eu vivi essa experiência com 20 anos, né, foi quando eu passei para a universidade. E você vê que é um princípio bíblico, né? Você só dá aquilo que a pessoa tem capacidade. Então, assim, nós precisamos pensar como Deus pensa, e Deus é um Deus estratégico, Ele pensa estrategicamente, né? E pensar estrategicamente, na realidade, é a arte do verdadeiro líder cristão. E pensar estrategicamente considera 3 questões. A primeira, o que Deus está fazendo na minha geração e como o meu trabalho pode se ajustar. Essa é uma questão, por exemplo, que nós aqui como igreja pensamos o tempo todo. Porque, né, pintamos esse salão, por quê? Porque estamos tentando adequar, né, a nossa imagem, tornar agradável, atrair pessoas de uma determinada geração, que não é a minha, né? Mas a gente está tentando entender o que Deus está fazendo. Qual é o meu chamado e como isso está relacionado ao destino dos meus filhos? Que fortuna e riquezas Deus tem confiado a mim para multiplicar e passar adiante? Então, assim, os pensadores estratégicos veem para onde estão indo as verdadeiras necessidades das pessoas e realizam um plano para as encontrar com o que elas precisam. Para onde a riqueza é atraída naturalmente? Para os que servem às necessidades dos outros. Então, o estrategista, né, se você vai montar um negócio, não é montar um negócio que você acha que vai dar certo. Então, o correto seria, a primeira coisa antes de montar um negócio, fazer o quê? Uma pesquisa de mercado. Identificar as necessidades da pessoa. Se você tem um mercado, o que essas pessoas precisam? Talvez alguém que leve as compras na casa dela. Qual é o meu diferencial? Quais são as necessidades das pessoas? E aí eu trabalho para satisfazer essas necessidades, ser um diferencial, e aí a riqueza vai ser atraída para quem serve a necessidade dos outros. E assim, encontre uma necessidade e a satisfaça. Quem satisfaz a necessidade das pessoas prosperará. Deus quer criar homens e mulheres cristãos com corações de servos. E a previdência, né, de você prever para saber onde investir o que Deus lhe deu. O chamado determina a necessidade de recursos, né? Em 1 Timóteo 6, 17 a 19, aqui está resumido, diz assim, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Quer dizer, então, parte do que nós recebemos é para prazer, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir, que acumulem para si mesmo tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderarem da verdadeira vida. Então, assim, ser rico é um problema? Ser rico desagrada a Deus de forma nenhuma. A questão é como é que você utiliza essa riqueza. Se você utiliza essa riqueza só para satisfazer os seus desejos, as suas necessidades, possivelmente você está fora do plano de Deus. Mas se você usa a riqueza para ter o conforto, para ajudar as pessoas que necessitam, para repartir, para multiplicar, para transferir isso para outras gerações, cara, excelente. Não tem problema nenhum com esse tipo de rico.
Agora, aquele rico que pensa só em si, esse possivelmente vai ter um problema com Deus no dia lá do julgamento. Nós estamos falando de algo que, a princípio, não está diretamente ligado ao crescimento, ao desenvolvimento, ao planejamento de um negócio, mas está ligado à perpetuação do negócio, à continuidade do negócio. Não tem sentido nós criarmos algo se nós não pensarmos quem vai herdar, porque nós não somos eternos. Nós não ficaremos aqui para frente. Então, qual vai ser a continuidade desse negócio, né? E a continuidade do negócio normalmente está nos nossos filhos ou algum parente que você vai preparar para dar continuidade ao seu negócio. Pode ser que você não tenha filhos, mas tenha sobrinhos, tenha primos, tenha alguém que você dá continuidade, que possa dar continuidade. Mas eu não vejo muito sentido, como esse filme que eu vi, lá do Paul Getty, que fala sobre, na realidade, o objetivo era contar a história do sequestro do neto, do Paolo, e no final, né, esse homem, o Paul, que acabou não cedendo de primeiro aos sequestradores, resiste até ver a orelha do seu filho cortada, e aí ele paga o resgate. Mas no final aquela cena me assustou, e eu falei, muito interessante, porque é exatamente em cima da aula nessa terça-feira, que naquela mesa estava sentada uma pessoa que não esperava herdar aquilo, não sabia o que fazer com aquilo, e o filho dele estava totalmente drogado, dominado pelas drogas, desiludido da vida, com depressão, e os netos muito menos foram preparados, pelo contrário, tinham até ódio da riqueza pelas experiências que eles assistiram na família, na forma do tratamento do dinheiro. Então, assim, foi um caso prático. Agora o Daniel vai trazer para nós também uma discussão de mais questões sobre essa questão da preparação, né, dos nossos filhos, ou de quem nós escolhemos, para dar continuidade àquilo que Deus nos colocou nas mãos para desenvolver, né? Um pastor, por exemplo, né, tem o plano de formar outros pastores, não é isso, Nivaldo? É um projeto, por exemplo, de todo líder de uma igreja, que algum dos seus filhos se interessem, e ele ali vai trabalhar, capacitando ele para dar continuidade, e como a gente diz, né, que o nosso teto seja o chão deles, para que eles possam crescer acima, fazer melhor do que nós fizemos.